Eu tô aqui de novo para falar com vocês sobre um assunto bem interessante. Às vezes as pessoas me perguntam como você escolhe o tema para escrever suas músicas. Na verdade, para mim aqui tem duas perguntas, né? Porque a pessoa pode estar se referindo ao tema de palavras, né? No caso de uma canção, ou ao tema musical, né? Isso pode acontecer de diversas maneiras, tá? Eu vou falar pra mim como acontece, mas se você conversar com vários compositores, cada um tem uma historinha para contar. Então, em termos musicais, vai muito do que você está sentindo ou do que você quer expressar. Então, se você quer expressar uma coisa mais energética, por exemplo, essa aqui é a base da minha composição chamada Feminina. Na época, eu estava pensando muito sobre a questão feminina, né? Sobre como era difícil para mim ser mãe, ter que dar aula e o meu lado artístico ficando sempre um pouquinho mais em segundo plano, né? E eu começo sempre pela música, né? Então eu comecei a fazer essa harmonia que já carrega uma certa melodia junto, né? E ela é uma coisa bem energética, né? Que mostra bastante como eu me sentia, né? E como eu me sinto em muitas vezes, né? Porque essa energia continua, mesmo meus filhos já estando grandes e tal. Aí, bom, tá feito isso aqui. Aí eu comecei a cantar lá em cima. Aí, conversando com um amigo sobre isso, o Dinho, né? Ele falou, eu vou botar uma letra aí nessa música e vou falar dessa coisa do feminino e da fé que as mulheres têm. E daí o nome ficou Feminina e ele criou uma letra em cima desse tema. Outras vezes pode acontecer uma coisa completamente diferente. Eu estava vendo uma entrevista da Rita Lee e ela falando, porque quando eu sempre vi disco voador e as pessoas pensam que eu sou maluca. Nesse momento me veio uma frase, eu acho que eu vi um disco voador. Só que veio essa frase já em forma de música. Aí na hora eu peguei o violão, na hora, e comecei a fazer essa canção que eu acho que eu fiz a letra e a música junto. Que é essa aqui, ó. Eu acho que eu vi um disco voador. E daí? Porque foi bem que eu falei, você viu um disco voador? Eu também vi, e daí? Né? Tipo assim, discutindo com a Rita o fato dela ter visto um disco voador e eu, uma simples mortal, também ter visto, né? E aí eu comecei a escrever essa letra e rapidinho eu fiz a letra e a música juntas. E eu quis fazer uma coisa simples, um pouco diferente do que eu fazia antes. Então, na verdade, a escolha de temas, ela é muito pessoal e ela pode surgir de diversas maneiras. Ela pode surgir de um desejo de você falar alguma coisa, de uma tristeza muito profunda que você está sentindo, de uma alegria muito profunda, ou você está vendo o jornal, lendo uma história e querer falar sobre aquilo, né? Então essa questão do tema realmente é muito pessoal. Agora eu garanto uma coisa para vocês, gente. É muito mais você transpirar em cima de alguma ideia do que uma inspiração, tá? Porque mesmo o do Idaí que eu contei para vocês que veio assim rapidinho, eu tive um trabalho, né? Então não é assim, eu sou uma iluminada e as coisas acontecem para mim assim. Pode acontecer, mas isso é o mais raro, né? O que prevalece é a história de transpiração em cima de uma inspiração. Se vocês estão curiosos para conhecer essas músicas, vá lá no meu YouTube. Tanto a Feminina quanto o Idaí estão lá. E tem outras. Tem uma outra história bacana também, que foi um dia que eu fui atender o telefone e quebrei o pé. Fui atender o telefone do Filó. O Filó é produtor do meu primeiro disco. E nesse momento eu quebrei meu pé. E aí eu comecei a compor uma música chamada De Pé Quebrado, que é um samba muito legal. Passa lá no YouTube e escuta as minhas canções, aproveita e se inscreve no meu canal.